Oi pessoal, meu nome é Fernando, eu sou autor do livro Instituto Hawkins e as Anomalias do Tempo, e a gente está aqui em Sarutaiá, essa cidade tão gostosa, tão cheia de natureza, e lugar onde muitos dos eventos do meu livro acontecem, trazendo dinossauros, criaturas pré-históricas, mas muitos dos locais eu descrevi exatamente como a gente conhece, como a gente visita, e eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Então, vamos embarcar nessa aventura. Bora! Ó, a gente está chegando em Sarutaiá, umas 4h30 de São Paulo. Aqui do meu lado esquerdo, você pode ver o letreiro Eu Amo Sarutaiá, coisa que não havia na época que eu escrevi o livro, né? Uma novidade muito bonita, inclusive para a cidade, valoriza bem a cidade. E aqui nessa rotatória é onde acontece o grande evento do livro, no qual um iguanodonte tomba um ônibus. Aqui no lado direito, da onde a gente está agora, exatamente, aqui do lado direito da rotatória, é onde tomba esse ônibus e os cientistas são convocados para desvendar esse mistério, né? Que até então não se sabe que é um dinossauro, apenas uma criatura com características aí colossais, né? E agora a gente vai entrar na cidade. O ônibus com os cientistas entra aqui na cidade e aqui à direita a gente tem a rodoviária, exatamente onde os personagens chegam, né? E tem aí os ônibus com a recepção para o Dr. Hawkins, que é conhecido, que é famoso. E eu até cito sobre as cadeiras e as mesas vermelhas, característica que ainda tem bem evidente aqui na cidade. E a rodoviária é o point da cidade, né? Onde a gente vem aí, toma um refrigerante, toma uma cerveja. E experiência muito legal que eu tive aqui na cidade, que eu quis trazer para o livro. A gente está no final dessa avenida que dá vista para a cidade de Sarutaiá, terminando aqui no cemitério. Tem essa cruz bem característica do cemitério de Sarutaiá. E é nesse ponto que acontece um dos contos do livro, onde eu conto a história de dois meninos que estão se divertindo nas casas, na frente ao cemitério, brincando na rua com um sapo cururu, quando eles avistam a criatura pré-histórica. Inclusive vou ler um trechinho para vocês aqui do livro, que diz: o céu estava azul, não tinha uma única nuvem. Era esperado que no fim da tarde refrescasse pelo menos um pouco, mas estava tão abafado quanto estava durante o dia. No fim da pequena avenida, que terminava na velha estrada de terra, ao lado do cemitério da cidade, dois garotos brincavam na calçada. A grande diversão deles era observar um grande sapo cururu se alimentar dos besouros que eram atraídos pela luz, batiam nas paredes e caíam com seus corpos pesados próximo ao sapo. Bem, é exatamente nesse ponto que acontece a história, que vai terminar na estrada de terra, e a gente vai para lá agora. Bem, a gente chegou aqui na fazenda, o local que acontece alguns dos eventos do livro. Essa aqui é a entrada que eu cito, onde a van com os cientistas, a Marjorie, o Dr. Hawkins, Charles, entram no terreno para então montar o cavalo e seguir trilha para investigar o aparecimento do animal misterioso. Eu quero até ler um trecho para vocês, que eu falo exatamente disso. A van atravessou uma porteira de madeira e entrou numa fazenda. Não havia muitas árvores em volta da casa, apenas pasto. O terreno era cercado por plantações de eucalipto e cabeças de gado. Uma grande araucária parecia dar boas-vindas ao grupo. Era um local muito agradável. Marjorie olhou pela janela da van e reparou que algumas cercas de madeira estavam completamente destruídas e pareciam pisoteadas. Isso porque esse animal misterioso da pré-história invadiu a fazenda e destruiu as cercas. Bem, a gente está na fazenda, onde um grupo de cientistas, depois de chegar aqui em Sarutaiá, encontra com um time aqui da própria cidade para investigar esse animal misterioso que foi avistado aqui na região.
E aqui a van entra, eu cito isso no livro, a van entra pelo terreno e até estacionar na entrada da fazenda. Então foi exatamente aqui que eu imaginei, onde tem os cavalos aguardando por eles. E é exatamente nesse ponto, eu vou inclusive ler um trechinho do livro para vocês, que eu falo assim: o veículo estacionou na frente da casa, onde 2 homens estavam selando alguns cavalos. Marjorie pulou para fora e correu em direção aos cavalos. Por favor, me digam que a gente vai andar a cavalo, disse ela eufórica, enquanto acariciava o focinho de uma égua branca. É o único jeito de chegar até os bichos, dona, respondeu um dos homens. O dia está ficando cada vez melhor. Ela sorriu, pulando como uma criança. Então é exatamente nesse lugar que eu imaginei esse trecho do livro, que é um lugar que eu guardo muito carinho, porque assim como o livro, é exatamente aqui que a gente costuma selar os cavalos, para dar uma volta com eles, e é sempre uma delícia curtir um pouco de natureza e um pouquinho de fazenda. Bem, aqui atrás de mim começa a trilha que os personagens do livro fazem a cavalo, porque é só a cavalo que você consegue fazer essa trilha, como de fato é de verdade. Então o terreno se estende lá para trás, naquele aglomerado de árvores lá atrás, é onde aparece essa criatura misteriosa, o iguanodonte da história, né? E é interessante, porque essa é uma trilha que a gente realmente faz a cavalo, e eu queria trazer esse elemento de um lugar inalcançável, com carro, a pé. Então a gente precisa do auxílio dos cavalos, como esse cavalinho que a gente tem aqui na fazenda. A gente está fazendo a trilha com os cavalos, que é uma trilha que a gente costuma fazer para passear, curtir um pouco de natureza, e é onde eu me baseei para escrever a história do livro. E seguindo a trilha, a gente dá numa clareira, onde no livro é encontrado um iguanodonte e toda a comoção que acontece em seguida. Então, o interessante do livro é exatamente isso. Tudo que é escrito lá são lugares reais, com experiências reais, com pessoas reais, né? Então vamos lá. A gente está aqui num ponto da trilha, chega uma estradinha, uma área aberta, que é onde no livro é encontrado o iguanodonte. Olha que espação. Que espação bom para encontrar um dinossauro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tour, conhecer um pouquinho de Sarutaiá e a origem do Instituto Hawkins. E a aventura vai continuar em breve com o Instituto Hawkins Extinção, previsto para ano que vem, 2024. Tá bom? Muito obrigado, e para quem ainda não leu meu livro, boa aventura.